Meus amigos, eu vou tentar ser breve, mas pode ser que eu não consiga. Tem grande chance, inclusive. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, beleza? Você vendo o vídeo aqui já tá de bom tamanho. Vamos falar sobre Vitor Pereira, continuidade de trabalho e o que eu penso de dar tempo ao tempo. Quem acompanha já há um bom tempo na TNT ou nas redes sociais e tudo, acho que já deve ter percebido que eu acho que a nossa turma lá, nem eu, nem VS, nem Tainá, nem Mauro, André, Jorge, à exceção do Ricardinho, que faz as brincadeiras dele lá, a gente não é muito de levantar bandeira sobre interrupção de trabalho, muito pelo contrário. A gente normalmente não é muito chegado a demissões, por mais que algumas até deem resultado. O Flamengo ganhou alguns campeonatos tendo troca de treinador no decorrer da temporada. A chegada do Jorge Jesus foi assim, depois o título com o Rogério Ceni foi assim, depois ganhar o que ganhou com o Dorival foi assim. Acho que isso diz muito, inclusive, sobre a diretoria do Flamengo e um pouco do resumo do que é o futebol brasileiro. Mas especificamente no caso do Vitor Pereira, e em alguns outros que para mim são muito pontuais e raros, eu não consigo ver perspectiva. Eu acho que começou errado, segue errado e tem piorado. O Vitor Pereira pegou um time que seria nota 8, 8,5. O desempenho do time do Dorival era entre 8 e 8,5. Ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil e era um time que, assim, eu considero 8, 8,5. Era o melhor Flamengo? Não, mas era um Flamengo competitivo, ofensivo, agressivo, que volta e meia cedia muitas chances para os adversários, verdade, mas funcionou e ganhou. Para mim era um time 8, 8,5, com uma base já campeã, de caras altamente identificados, muito rodados, vencedores, e o Vitor Pereira conseguiu, em 2 meses, pegar esse time 8, 8,5 e transformar num time nota 5 ou menos. Né? O VS, Simões, meus parceiros, eles consideram que o time é nota 3, nota 4. Mas vamos ficar com uma nota 5, que eu acho razoável. É uma perda de gordura muito rápido, assim. É assustador a involução do time. E nos primeiros jogos, a gente até avaliou aqui no canal, falamos lá na TNT, sobre características do Vitor Pereira. Eu acho que tinha potencial para funcionar. Eu acho que poderia dar certo. O trabalho dele em termos de resultado, de não reconstrução, mas de reânimo do Corinthians, eu acho que ele foi bom, mas a exigência no Corinthians naquele momento era uma, no Flamengo nesse momento ela é outra, diferente. E eu acho que no Flamengo ele não está conseguindo atingir, pelo contrário, ele está se distanciando disso. Mas falou recentemente numa coletiva que estava no caminho certo. Se esse é o caminho certo, eu acho que é uma visão muito míope do que está sendo executado. E aí eu fui ao Twitter falando que, para mim, o trabalho do Vitor Pereira no Flamengo ele é insustentável porque não tem absolutamente nada. Assim, você não consegue ver processo nenhum, não consegue ver nenhum tipo de evolução. E talvez o único jogador que possa dizer que melhorou com o Vitor Pereira, ou que o ambiente para ele está melhor do ponto de vista do uso e da confiança, é o Cebolinha. Porque o Vitor Pereira quer velocidade pelos lados. Se o Marinho tivesse voando, jogando muito, tivesse um outro ponta jogando muito, fatalmente o Flamengo já estava jogando com um ponta bem aberto pelo lado esquerdo, um ponta bem aberto pelo lado direito. E aí acho que perde um pouco da fluidez do que é o natural deste Flamengo, de conexões por dentro, de jogadores livres muitas vezes para criar e para se aproximar. Esse jogo tem ficado cada vez mais para o lado, os jogadores têm ficado cada vez menos livres e o time tem ficado cada vez menos criativo. Ou seja, há uma incompatibilidade do que o Vitor Pereira pensa para o Flamengo e o que o Flamengo tem de melhor para oferecer. Essa é a minha visão. E aí o Carlos até fez um comentário que eu acho que vale a gente discutir aqui, porque ele fala, o mesmo cara escreveu há 3 dias, e eu vou ler o que eu escrevi, e aí ele fala, o futebol brasileiro é implodido pela nossa imprensa. Só falta os torcedores perceberem isso. O Vitor Pereira é horroroso, segundo ele, que é torcedor do Corinthians, inclusive. Mas dizer que um técnico é insustentável após 2 meses é um critério diferente do que ele mesmo aplica na Europa. Aí vamos ao que eu escrevi.
O United de Ten Hag faz uma temporada boa e de evidente reconstrução. Isso desde o começo, tá? O Ten Hag teve talvez 1 ou 2 semanas de ajuste, teve toda a treta com o Cristiano Ronaldo, mas claramente ele tinha ideias. E uma coisa é o Ten Hag, que já fez um trabalho maravilhoso no Ajax. A outra coisa é o Vitor Pereira em um Flamengo que já era vencedor e não estava precisando de reconstrução. O que o United precisava é completamente diferente do que o Flamengo precisa nesse momento. Óbvio, cada um no seu cada qual. Isto posto, tomou 6 do City, 7 do Liverpool na Premier League. Pancadas que machucam, mas não retratam o trabalho que está sendo feito. Quem vê os jogos do Manchester sabe que, independente dos resultados, existe um processo ali claro. O Flamengo não tem nem processo, nem resultado. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu entendo o Carlos, até respondi ele, mas o meu ponto é que o trabalho do Vitor Pereira, na minha avaliação, ele é insustentável porque ele não apresenta nada. O time está ficando cada vez mais distante daquilo que foi a sua melhor versão, seja com o Rogério, seja com o Jorge Jesus, seja mais recentemente com o Dorival, ou até com o Renato em determinado momento, que acho que teve os seus picos. O Vitor Pereira é um cara que não entende nada de futebol? É óbvio que não. É óbvio que não, mas ele já chegou de uma forma conturbada, numa pressão enorme, por conta da saída do Dorival, que os jogadores adoravam, estava ambientado, tinha ganho as coisas, enfim. Não era brilhante, mas entregou o que entregou. E a diretoria do Flamengo tinha convicção de que a troca ela deveria ser feita. Não era especificamente pelo Vitor Pereira. A troca ela deveria ser feita dependendo de qualquer coisa. O que eu já acho um erro. E o Vitor Pereira lá atrás já tinha sido monitorado. Olha para o elenco do Flamengo e olha para o que pensa o Vitor Pereira, o que ele aplicou, por exemplo, no Corinthians, poderia ter conflitos. E eu acho até que tinha potencial para funcionar. Talvez tenha me equivocado muito nessa avaliação, porque o que está sendo apresentado é muito, muito, muito ruim. E só antes de eu fechar esse tema, queria lembrar de pagbets estaduais que estão chegando ao fim. Tem reta final das quartas da Champions, das oitavas da Champions para desenhar as quartas. E aí você daqui a pouco começa o Brasileirão, o Libertadores, Copa do Brasil já está bombando e várias oportunidades em PagBet, que é um site altamente intuitivo, simples de você fazer suas apostinhas. Inclusive esses dias eu já retirei aí o que eu tinha para retirar, mas ganhei um dinheirinho com o Benfica lá, que eu tinha colocado que o Benfica ia fazer mais de 3 gols e meio e que não ia tomar nenhum. Eu fiz apostas separadas, né? Aí acabou que, pô, o Benfica já estava fazendo 5-0, tomou um gol do Bruges do nada, aí matou o meu ganhozinho no ganha, faz mais de 3,5 e não toma gol nenhum. Essa eu perdi, mas ganhei no faz mais de 3,5 e até, assim, no final compensou, porque eu botei pouco lá na casadinha e isolei na outra o que eu achava que ia dar, o que era mais fácil, que era o Benfica fazer mais de 3 gols e meio. Foi exatamente o que aconteceu. O Benfica venceu o Bruges por 5-1. Lembrando, PagBet e qualquer outro site de aposta é um lugar de responsabilidade para você se divertir, brincar, testar os seus conhecimentos, de repente ganhar um negocinho, aí pô, vai no cinema, faz um jantar, troca o celular, mas assim, não é aposentadoria, não é segundo emprego, não é renda extra, é diversão, entretenimento, e é isso, assim, para você resenhar com seus amigos e tal. E aí, completando a parada do Vitor Pereira, assim, para mim é claro essa incompatibilidade hoje, para mim é claro que o time piorou, ele hoje é um time mais exposto, tem um vão no meio campo, e aí eu acho que ele não encontrou a solução para a ausência do João Gomes, que é um problema, né? A diretoria acabou escolhendo vender e era insustentável segurar mesmo, mas eu acho que ele não conseguiu ainda fazer essa releitura. Para mim, na cabeça dele, está claro que os 4 não vão jogar juntos como titulares mais, assim, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, isso vai ser cada vez mais raro. A concepção do que ele acredita, eu acho que não é isso. Ele até tentou no início, o Flamengo fez uma coisa ou outra ali no começo que parecia interessante, ele adaptando o meio-campo, que era originalmente do Dorival, para um outro tipo de formatação, mas mantendo ali um 4-4-2 e tal. E parecia até que ele ia ceder e se adaptar às ideias que já tinham sido deixadas pelo Dorival e tal. O tempo foi passando e ele foi tentando colocar o que ele acha de fato pensa. O ambiente, ao contrário do que a gente imagina, ele é bom, ao que tudo indica, as apurações, tanto lá da Monique Danello quanto do Vitor, enfim, de quem cobra o dia a dia de Flamengo,
As apurações dão conta de que os jogadores gostam do Vitor, o Gabriel Barbosa, inclusive, compra muita ideia do treinador, então a questão não é ambiente, a questão de fato é a aplicação do processo e não está rolando. De novo, eu acho que se o Vitor pudesse, ele teria 2 pontas bem abertos, um time muito mais veloz, talvez menos criativo e inventivo e muito mais intenso e voluntarioso. Eu não acho que é isso que o torcedor do Flamengo quer nesse momento. O torcedor do Flamengo tem se acostumado a ter os resultados, mas ter um jogo fluido, dinâmico, criativo. E aí o Gabriel Simões, que é meu parceiro lá da TNT, coordenador, inclusive, de transmissões, e tem feito o de placa em vários momentos, ele até falou, cara, analisando se é essa a visão dele, mesmo se der certo, já deu errado. E essa frase ela é maravilhosa, né? Porque mesmo que ele consiga aplicar o processo dele de uma maneira plena, aparentemente este Flamengo vai jogar menos do que o Flamengo que ele herdou. E aí é um problema, né? É uma leitura problemática. Então, é por isso que eu acho que o trabalho do Vitor Pereira é insustentável. Eu não vejo de onde sair mais coisa ali. E isso não tem nada a ver com contraditório ou com demagogia. Eu continuo achando que, em via de regra, a gente precisa dar tempo aos trabalhos. Mas quando você tem convicção do que você fez, quando você enxerga coisas ali, né, o Diniz passou por isso, outros treinadores passaram por isso, foram bancados por diretorias e tal, alguns deram resultado, outros não, mas em via de regra a gente não dá tempo ao tempo. Em alguns casos, o curto tempo de apresentação já mostra que, cara, sai pouco. Eu lembro, por exemplo, de ter falado isso do Pochettino no Paris Saint-Germain. Não precisou de muito tempo para entender que não ia a lugar nenhum, na minha visão. Né? Por mais que tenha batido uma semifinal de Champions lá, por exemplo. E outras situações também. Acho que tem vários outros trabalhos que você olha por aí e fala, cara, desse mato não sai cachorro. Então, na minha visão, é insustentável. E tem que ver quanto tempo a diretoria vai segurar. Porque, lembrando, foi uma decisão 100% da diretoria de futebol do Flamengo, que se hoje demite o Vitor Pereira, ela está assinando que se equivocou completamente na troca e ao bancar o nome do Vitor Pereira. Então, ao demitir o Vitor Pereira, eles estão se auto-intitulando incompetentes nesta leitura em específico. Eu não sei se eles vão querer fazer isso agora, né?